dia. Aqui no programa Prevenir, nós vamos falar hoje com o Dr. Jordano Estevão, que é médico psiquiatra e diretor da psiquiatria, do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, doutor, pela sua participação aqui com a gente no programa. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e sobre a sua experiência também em atender pacientes e falar um pouquinho também do aspecto preventivo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no programa. Não, eu é que agradeço a oportunidade. De fato, eu me considero um servidoriano nato. Esse ano eu completo 50 anos de atividades na casa. Eu comecei como interno, depois eu fiz a residência, depois eu fui para fora e faz anos que eu estou na diretoria do serviço. E é um prazer para mim trabalhar aqui. A questão primeira que eu gostaria de falar é o seguinte: saúde mental é um termo muito falado e pouco significativo. Porque o que é saúde mental? Veja, a definição clássica é o bem-estar psicossocial. Não tem jeito, isso não define nada. Eu acho que o que pode realmente contribuir seria uma definição muito clara do que é a doença mental. Porque, veja, esse é o terreno, entende, onde a psiquiatria trabalha, né? E a doença mental é uma condição de subversão do funcionamento mental, entende? Que, ao invés de ajudar, ao invés de progredir, ele se atrapalha, né? Então, um exemplo claro, assim, veja, a gente tem várias formas de pensamento, mas quando eu tenho um pensamento repetitivo que me traz mal-estar e que com frequência, cada vez que eu vejo um lugar alto, estou vendo aí do teu lado, e vem a ideia de eu me jogar, isso me traz medo, entende? Nós estamos diante de um funcionamento que não é normal. Então, esse é o terreno onde a psiquiatria lida, e é preciso que isso esteja muito claro hoje em dia, porque há uma tendência, assim, a um exagero na ampliação do domínio da psiquiatria, o que é muito criticado. Recentemente saiu a CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças Mentais. Eu não sei te dizer o número de doenças codificadas, mas é absolutamente extraordinário que haja tantas doenças daquele jeito. Não é a melhor ideia de pensar psiquiatria, mas isso não é o caso. O que nós estamos passando? Nós estamos passando por uma situação extraordinária. E eu diria que, ao lado da pandemia de Covid, existe uma pandemia de adoecimento mental. Veja, esse prolongado período, entende, nos trouxe, assim, situações que impactam muito sobre pilares da existência da vida, entende? E pilares importantes. O primeiro deles é o seguinte, é liberdade. Entende? Eu não posso ir, eu não posso sair, eu não posso conviver, eu tenho que abrir mão das minhas relações pessoais, e isso, entende, tem um impacto muito grande, entende, em relação à condição mental das pessoas. O segundo aspecto é a questão do risco. Tá bom, eu vou sair, mas eu vou contaminar, vou morrer, vou para o tubo, e, portanto, veja, isso levanta muito mal. E esses dois aspectos eu acho que foram muito importantes no impacto, entende, assim, da situação sobre a condição mental dos pacientes, dos médicos, dos enfermeiros, de todas as equipes que lidaram heroicamente com os casos nesse sentido. Entende? Prevenir em psiquiatria é uma condição, digamos, delicada, mais difícil. Porque, veja, olha, a prevenção no modelo atual, onde você tem uma causa para uma doença, é fácil, relativamente fácil. Porque estamos vendo aí o baile que a Covid está nos dando, apesar da gente saber
qual é a causa e saber aí as diferentes mutações. Mas de certa maneira fica mais objetivo, né? Você tem o agente e sabe o que fazer contra. Na saúde mental parece que isso fica mais nebuloso, vamos dizer assim. Não é só na saúde mental, porque veja, esse tipo de pensamento causal, ou seja, eu preciso ter uma causa estabelecida para que eu possa vir a intervir medicamente, não funciona na maioria das especialidades. Veja, hoje nós tratamos câncer, nós conhecemos a causa do câncer? Não. São várias causas, entende? Muitas delas inacessíveis. Né? A hipertensão arterial é a mesma coisa, nós tratamos a hipertensão. Então, o que tem que ser mudado na maneira de pensar, entende, as situações? É que, veja, funciona muito mais o como do que o porquê. E na medida que eu conheça, entende, o funcionamento mental que adoece nessa condição de subversão, eu consigo acesso, entende, a intervenções que ajudam. Entende? Eu não consigo saber a causa de por que eu, ao pensar em estar dentro do avião, entende, o frio na barriga me toma e eu tenho que evitar o avião com um improviso. Mas, com a medicação que amplia as minhas habilidades, eu consigo treinar o paciente a entender que é a ideia que traz o frio na barriga e que todos eles confirmam isso, é muito pior antes do que depois. Então, eles, sabendo como é esse funcionamento, eles se expõem progressivamente, entende, a essa situação e superam. Isso hoje em dia se faz, inclusive, com sessões de realidade virtual. Põe um óculos no paciente, ele passeia no avião, tendo tomado seu antidepressivo, ele começa a tomar o avião normalmente. Por quê? Porque nós sabemos, nós nos interessamos muito mais pelo como as coisas acontecem do que pelo porquê. Mas, por exemplo, em caso de depressão, hoje em dia a gente vê muita caso de depressão, ansiedade, né, que também às vezes estão ligados. A gente sabe que algumas coisas melhoram, como prática de atividade física, coisas assim, o senhor não acha? Eu acho que são fatores coadjuvantes. Bom, se você tiver febre, você pode ir para a paisagem mais bonita do mundo que a sua febre não vai baixar. Então são coisas coadjuvantes, muito importantes, devem ser feitas, mas em se tratando de doença, entende? O que pode ajudar é tratamento. Né? Depressão, por exemplo. Depressão, hoje em dia, entende, assim, o conceito de depressão se alastrou de uma tal maneira que ele quase que perde o sentido. Entende? Tristeza não é depressão. Tristeza é uma condição que advém de uma certa situação. Veja, se eu perder alguém da minha família, eu vou ficar triste. É normal ficar triste e não justifica que eu trate isso, a não ser que prolongar disso vá para uma depressão. Né? E o problema do conceito de depressão ele vem do jeito que ele foi concebido. Né? A depressão está dentro daquilo que se chama de doenças afetivas, transtornos afetivos. E os afetos não são uma categoria suficiente para sustentar, entende, uma condição de doença. Os afetos, entende, são coloridos que eu atribuo a determinadas vivências, né? E não é suficiente. Tanto é que foi aqui no serviço em que, com a colaboração do professor, com a orientação do professor Carol, que nós desenvolvemos todo um trabalho propondo que as depressões fossem
baseadas em outros conceitos, que a depressão fosse considerada uma condição onde há uma lentificação do funcionamento mental, com uma restrição do campo vivencial, entende, que é limitada ao corpo. Isso parece ser difícil de entender, mas não é não. Veja assim, a lentificação dentro dos processos é quando eu vou parando, eu posso até parar tudo. E o que explica, por exemplo, essa questão da restrição do campo existencial. Se você estiver diante de um deprimido, existe uma coisa que é o paradoxo, que você fala assim para ele, morreu teu pai. Ele não liga para isso, isso não tem o mesmo efeito, porque ele está tão centrado nele mesmo, entende, que o que veio de fora não atinge, porque ele está encolhido aquilo que é o mais íntimo, o mais interno dele, que é o corpo. E aí você chega nos casos extremos dos pacientes que afirmam que o intestino não funciona, que o sangue coagulou, coisas desse tipo, que são casos extraordinários. O senhor acha que hoje em dia, por exemplo, a gente fala de depressão, qualquer coisa a gente já acha que é depressão, porque também a vida também tem altos e baixos, né? Tem momentos que a gente está mais triste, tem momentos que a gente está mais feliz, enfim, por diversos motivos. E o senhor acha que, de certa maneira, quando que eu devo procurar um médico, por exemplo, por achar que eu estou com depressão? Veja assim, a procura do médico, entende, advém de uma condição onde a minha situação mental interfere com a minha vida. Né? Veja, se eu tenho um dia bom, outro dia ruim, mas a vida vai levando, eu não estou deixando de trabalhar, eu não estou irritado com meus familiares, eu não estou tendo manifestações de incontinência no trânsito, tudo bem. Agora, quando isso não acontece, por exemplo, quando eu começo a ter enorme dificuldade para ir trabalhar, quando o meu rendimento cai, quando eu começo a ter manifestações de choro sem motivo, aí a coisa é diferente. Mas, doutor, o senhor acha que isso é mais uma autopercepção ou alguém que vai perceber isso em mim? O que é mais comum? As duas coisas. Isso depende também do tipo de doença. Entende? A depressão é uma doença mais facilmente perceptível para o paciente e também para os familiares, enquanto que outros tipos de depressão é uma coisa única na psiquiatria, mas existem doenças das quais o paciente não tem a crítica, o conhecimento de que ele está doente. Isso, mas é para outro tipo de problema mental. Eu não sei, está seguindo o que você propõe, a conversa? Ou tá Sim, não, a conversa ela vai indo por onde a gente for. Eu queria falar um pouquinho também. Não, mas corresponde Sim, claro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade é uma doença ou é um estado da pessoa? A ansiedade é um estado que pode vir a ser doentio. Né? Veja assim, vamos voltar naquela história, ó. A doença da pressão alta, todo mundo tem pressão, 14/7, mas quando vem a doença da pressão alta, a pressão vai para 18/14, né? Todo mundo tem ansiedade, mas quando a ansiedade ganha uma dimensão que, em vez de ela me ajudar, ela atrapalha, ela tem consequências sobre a minha vida, entende? Ela é doentia. Né? E aí, nesse caso, Não, a gente tem um espectro que é normal, né? Vamos dizer assim, de qualquer coisa, de ansiedade, depressão, de mania de perseguição, enfim, de toque. A gente tem alguns elementos, né? E isso passa a ser doença quando isso passa a atrapalhar a vida da pessoa, né? O cotidiano. Exatamente. Eu sempre digo que ninguém adoece com o que não tem. Porque o adoecer é exatamente essa subversão do funcionamento, que alguma coisa que antes ajudava começa a atrapalhar.
né? Veja, a pressão alta, ela atrapalha quando ela vai para cima, porque ela pode dar consequências piores, entende? A ansiedade, ela, quando ela exorbita, ela adoece, ela atrapalha a vida da gente, a gente tem que tratar. E o que. E os tratamentos, Vamos falar de tratamento, vamos falar de tratamentos. os tratamentos em psiquiatria, eles seguem sempre duas mãos, entende? O que é problemático hoje em dia é que os tratamentos têm sido concebidos muito à base do diagnóstico. O diagnóstico feito pelas condições mais usuais é feito pela soma de sintomas. Eu tenho isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Por certo tempo, eu tenho isso. Entende? E aí, o tratamento eu dou um remédio para a condição 1, dou um remédio para a condição 2, dou um remédio para a condição 3. E esse tipo de tratamento, não posso dizer que é errado, não é. Mas não é a melhor maneira de conceber o tratamento. Então, o médico ele não pode se furtar a pensar nas condições biológicas de uma mente que está funcionando alteradamente. Quando a gente pensa nisso, a gente faz intervenções que não são dando outro, mas são visando uma reorganização do funcionamento mental. O primeiro remédio, veja como é gozado isso, o primeiro remédio que apareceu foi a clorpromazina, em 1952. Tem tempo? Posso me estender? Sim, sim. Vamos manter a conversa uma meia hora, 40 minutos, assim tá ótimo o tempo. A clorpromazina, que em 1905, fim da Segunda Guerra, os franceses se meteram numa guerra na Indochina, entende? Apanharam assim terrivelmente, mas tinha lá um cirurgião militar que percebeu que, naquela ocasião, os pacientes eram atingidos por exemplo, tinha uma perna amputada, fazia o torniquete, estava bem hemodinamicamente, mas ele morria antes de chegar no hospital. Por quê? Porque a reação do organismo à agressão era pior do que a agressão em si. Então eles começaram a experimentar remédios que diminuíssem a agressão, a reação do organismo. Esses remédios, entende? Depois, o Laborie, que era o cirurgião, cochichou para o professor Deniquer, experimenta isso aí, que eu pus nos pacientes lá, eles ficaram bonzinhos, calmos e tal. Então ele começou a usar o RP 4580, que hoje em dia é a clorpromazina, e ele percebeu que os remédios diminuíam a reatividade do organismo. Então daí foram designados neuroléticos. Mas isso os americanos transformaram em antipsicótico. Veja a diferença entre eu tratar uma situação diminuindo uma reatividade, uma condição doentia, e eu imaginar que o remédio vai lá e desliga o botão da psicose no organismo. Então, o jeito de tratar realmente, entende, tem que ser baseado muito mais nas alterações funcionais do que qualquer outra coisa. E a psicoterapia, em geral, é recomendada? Claro, a psicoterapia é a essência da psiquiatria, no dizer do professor Henry, um psiquiatra de uma produção fantástica no século XX. O que acontece com a psicoterapia é o seguinte, apesar da gente batalhar para os residentes se interessarem, gostarem de psiquiatria, de psicoterapia, isso acaba sendo atribuído aos psicólogos. Entende? E aí entram alguns fatores muito problemáticos. Entende? Não é tão fácil assim que os psicólogos tenham uma boa formação dentro, entende, da psiquiatria. Eles são formados muito mais em condições, assim, sem nunca ter passado numa enfermaria psiquiátrica, sem ter tido contato com doentes mais graves e tal. E, por outro lado, eles têm muita
influência de um tipo de pensamento que eu chamo de arqueologia psicológica. E a arqueologia psicológica é aquilo, então é a causa da causa da causa da causa, aí você chegar, tá bom, a causa foi que eu tive uma infância difícil, meu pai me batia, mas cadê os instrumentos para você, entende, superar a depressão? Você simplesmente conhecer uma causa que geralmente é arbitrariamente estabelecida, porque não é única, são múltiplos, não há perspectiva. A psicoterapia tem que ser assim uma mobilização do organismo para ele superar, entende, essas limitações que a doença pôs, para ele avançar. E nisso tem que haver, assim, minimamente uma condição assim humanística, entendendo por humanismo essa condição de explorar o homem na sua total e maior potencialidade. Porque também, doutor, alguém com uma doença mental, o ambiente também tem que mudar, vamos dizer assim, as relações familiares, não tem que mudar isso? A sua relação com o trabalho, enfim, é complexo, né? Quando você consegue isso, muito bem. Mas veja, não há nenhum tratamento psiquiátrico que interfere na circunstância. Né? O tratamento deixa o indivíduo em condições de lidar melhor com a circunstância. E se o meu trabalho é que está sendo causa, entende, da minha ansiedade, do meu desconforto, entende? Então, olha, eu não vou mudar, o trabalho não vai mudar, mas eu mudo, eu vou para outro. Uhum. Né? Se eu tenho uma condição familiar que é muito adversa, que é muito tóxica, entende, que não permite mudanças, eu em melhores condições, porque na realidade a autonomia é a expressão mais fidedigna da saúde, do bem-estar mental. Né? E a autonomia é comprometida pela doença. E quando eu sou capaz de estabelecer as minhas escolhas na vida e eu sou capaz de me conduzir segundo essas escolhas, entende? Essa conciliação é proveitosa. Uhum. Né? Não dá para ser, não dá para ser, não dá para, sendo palmeirense, não dá para torcer para o Corinthians. Ô doutor, uma outra dúvida que as pessoas têm e medo, falar, eu vou começar a tomar tarja preta, não vou parar nunca mais. As pessoas param de tomar remédio uma vez que tarja preta, uma vez que elas começaram, é possível isso? Ou tudo bem, tomar a vida toda, como é que é isso? Esse é um medo infundado. Na realidade, de fato, os remédios benzodiazepínicos que são prescritos pela receita azul na tarja preta, eles têm uma capacidade de induzir dependência maior. Mas veja assim, isso acontece quando o indivíduo vai no médico uma vez, nunca mais volta, continua tomando o remédio por anos em seguida, dosagens maiores, sem ter um controle. Entende? Com um controle médico, os tarja pretas, geralmente, os ansiolíticos, eles são muito importantes como complemento. Quando você dá um antidepressivo, o antidepressivo demora aí cerca de 10 a 15 dias. Entende? Até que ele venha a fazer o efeito, entende? O ansiolítico ajuda a controlar, entende, o mal-estar. E não vale a pena sofrer. Tudo que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento, isso tem até a fórmula latina. Sedare dolore in opus divinum est, ou seja, sedar a dor é uma ação divina. Porque tem a pessoa que tem que controlar, né? Enfim, tem que voltar no Tem médico, que ter né? médico, tem que ter uma assistência, tem que ter, entende, um acompanhamento médico. Né? E isso é muito comum, porque você vê, fui no médico, eu tenho hipertensão arterial, ele me passou Serozoc, eu continuo tomando Serozoc pelo resto da vida. Não é bem assim, né? O paciente também tem que entender que ele pode estar tomando remédio a mais sem precisar também, né? A respeito da doença, o médico ainda é
o mais habilitado para tratar, para intervir. Isso fica muito claro para muitos pacientes. Tá bom. Bom, doutor, eu acho que o papo é breve, mas pelo menos para a gente citar alguns Tem mais pontos. alguma coisa que você gostaria que eu me manifestasse? A gente falou um pouquinho da prevenção da saúde mental, mas Não, eu entendi quando você falou que é um campo difícil, porque. Mas tem não, mas é uma não manutenção deve da ser vida útil. normal, né? Vamos dizer assim, como é que a gente mantém Não, dentro das. veja assim, ó, o, o, uma vez se discutia a prevenção do alcoolismo. E teve um colega que saiu com uma tirada muito interessante, assim, então vamos revogar o barco. Entende? Porque Aham. é uma coisa tão inserida na cultura, mas isso não impede que mesmo no alcoolismo se tenham intervenções nesse sentido. Agora, as intervenções preventivas, elas não obedecem o método clássico. Tem prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Não dá. Então, o que acontece? Assim, as coisas são mais amplas. Então, por exemplo, conhecidamente, coisas assim, dentro do possível, de uma condição de vida estável, regulada, sem excessos, condições de boa condição de repouso, atividade física é fundamental, de bebida controlada, cigarro, se possível, abolido, entende? Todas essas são medidas gerais, assim, entende? Boa condição de convívio social, familiar, não se deixar tomar pelo isolamento, ter convívio com outras pessoas. São medidas assim de uma maneira mais ampla, assim, mas não deixam de ser, entende, importantes e interessantes. Sobretudo, eu acho que essa questão da atividade física, entende, do saber assim, manter uma regularidade na alimentação, na boa convivência, na vida, entende, em família, na atenção com os outros, nas atividades, na participação de quem é aposentado, na participação de outras. Isso é importante. De você se sentir um ser atuante no mundo, vamos dizer assim, né? Essa coisa de arranjar sentido para sua vida, né? Das coisas, eu acho que isso é importante também. Não é arranjar, digamos assim, atribuir um sentido à vida. Porque, efetivamente, a vida em si ela não tem nenhum sentido. Essa é uma atribuição de cada um de nós, assim, durante a vida. Né? Isso ajuda. E a atividade física, principalmente. Né? Precisa correr. No fim, na verdade, a gente sempre. A gente, em todas as entrevistas, na verdade, que a gente faz, em qualquer especialidade, a atividade física sempre entra. Ou seja, não tem jeito, tem que se exercitar mesmo. Se você me dá mais alguns minutos, eu queria contar uma historinha. Você viu que eu sou contador de história. Mas é ótimo. Nos séculos passados, os americanos contribuíram muito pouco, entende, para a psiquiatria. Entende? A psiquiatria ganhou assim forma, entende, na Europa. Na França, na Alemanha, menos na Espanha e na Inglaterra, mas a consolidação dos americanos tem uma única contribuição. Tinha um psiquiatra nos anos 800, ele era curioso, porque posso ser que eu esteja enganado, mas eu acredito que ele foi um dos que assinou a Constituição dos Estados Unidos. Ele criou uma doença
e chamava-se neurastenia, criou. Quando a gente fala criar uma doença, é você descrever um conceito, entende, que exprime uma condição da pessoa. Né? As doenças são todas as fórmulas operacionais que a gente usa para tratar. Né? Não tem etiqueta, eu não sou etiquetado de deprimido, ansioso, nada. São fórmulas operacionais. E a essa doença que ele deu o nome de neurastenia, ele atribuía, entende, a mudanças culturais, entende, que agilizavam a vida e que naquela época eram o telégrafo e o trem. Agora imagine isso hoje, quando as coisas ganharam uma velocidade, né? Veja, antigamente você mandava carta, esperava a resposta. Depois você veio o e-mail, você manda o e-mail, você responde. Agora é do WhatsApp que faz com que as coisas. E isso impõe uma pressão, entende, assim, não tão saudável na vida da gente, que a gente precisa cuidar disso. Rede social, né, principalmente também, né? Eu não tenho nada contra, eu acho assim que, como todo instrumento, pode ser bem usado ou mal usado, mas que com frequência, assim, vem sendo usado de uma maneira absolutamente nociva, eu diria nociva, sem dúvida, né? E Não só pelas fake news, mas mesmo pela. Não é incomum no restaurante que você vê o pai e a mãe, cada um com um celular e uma criança com um laptop vendo desenho animado. Cadê a conversa? eu vi isso uma vez também, que também para a gente manter ficar menos ansioso, também você se desligar um pouquinho, né, da internet, assim, algumas horas por dia também, para baixar a sua energia um pouquinho, né? Não é um pouquinho, não. Entende? Veja, recentemente teve um psicólogo americano que escreveu um artigo que eu vi traduzido esse artigo, quando ele diz assim, ó, está na hora de nós liberarmos os nossos jovens da nocividade da tela. Né? É incontestável isso. Assim. Há uma mudança no padrão, mas há um exagero. Primeiro, assim, a escrita começa a ter assim, uma fórmula abreviada, uma fórmula. Veja, isso em termos do funcionamento mental não é o melhor. Eu acredito que o Machado de Assis não iria nunca pôr kkk no que ele escreveu, ou RSR. A facilidade da imagem. Facilidade da imagem, né? Bom, agora eu estou falando opiniões pessoais, né? Não tem nada a ver com psiquiatria isso. A facilidade da imagem acabou levando assim a um desnivelamento, uma coisa rasa, entende, com relação, entende, à escrita, à leitura, entende? Veja, antigamente, olha, eu queria ir para Paris, eu tinha que ler alguém que escreveu, olha, o Champs-Élysées, desse jeito. Hoje eu entro no Google Street, eu vejo antes de eu estar lá. Então isso com relação à leitura perdeu muito, e a leitura é alguma coisa que eu considero fundamental também para a vida mental. Ler é extremamente importante. E eu lamento que hoje, entende, as pessoas leiam tão pouco, e no Brasil muito menos ainda do que em outros países. É uma briga, é uma briga. A gente ainda está dentro, né, porque a internet é algo tão recente a velocidade de transformação é tão grande, a gente ainda está dentro. Vamos ver o que daqui a 100 anos vão falar dessa época, né? Por enquanto a gente só pode tentar adivinhar o que vai acontecer. Eu tenho um afilhado de 18 anos, agora, mas que já há algum tempo, entende? Eu, como padrinho exigente, ele me escrevia certos textos e me mandava pelo correio.
Entende? E agora ele está no Canadá, entende? Não manda pelo correio, mas tem que me mandar escrito em português, não em kkk, entende? Qual foi o tema da semana na escola? A gente tem como educador, que todos nós somos também, que apertar um pouco a coisa, senão, né? Bom, doutor, muito obrigado, viu, pela participar aqui com a gente no programa. E espero também a gente poder fazer outras gravações, falar sobre outros temas. A gente está sempre aqui disponível. Uma nota só. O serviço de psiquiatria do servidor, ele é um serviço pioneiro no Brasil. Entende? O serviço de psiquiatria do servidor, ele funciona como uma unidade psiquiátrica. Primeiro, nós não estamos lá no meio do campo, num hospital, num prédio antigo dos anos 1900. Nós estamos dentro do hospital. Nós trabalhamos com fórmulas diferentes. Eu tenho um ambulatório, eu tenho o pronto-socorro, a enfermaria do pronto-socorro, eu tinha o hospital dia que está fechado por causa da Covid, e nós temos, então, o paciente nosso, ele tem possibilidade de ser atendido nas diferentes situações, desde uma consulta até uma urgência, até uma internação. E tem uma outra coisa que, se um dia você quiser que eu conte a história, é a questão da eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia é o tratamento mais eficaz para a depressão. A efetividade é de 90%. Os antidepressivos não chegam em 60%. Mas é muito mal difundida e muito mal conhecida, porque é um sucedâneo do que foi o eletrochoque anteriormente. Infelizmente, na psiquiatria, nós contamos com esse tratamento e é um tratamento que salva vidas. Tá, joia, fica combinado então para uma próxima conversa. Tá bom. Tá bom, muito obrigado então pelo convite. Espero que tenha correspondido. Se eu não divaguei muito, tá bom. Não, sempre é bom. Nosso intuito aqui é falar sobre vários temas e escutar o especialista, né? Porque em geral, quando o paciente vai no consultório, não tem muito tempo, né, para escutar sobre a doença. O médico também não tem muito tempo. Então é bacana a gente ouvir o especialista falando um pouco mais. Obrigado, doutor. Deveria ter. Porque essa medicina que só pede exames não é a melhor medicina. Com certeza. Tá, joia. Obrigado, doutor.